Então, não é o que está escrito? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se eu não me engano é João 8,32. Tem que dar uma olhada lá. Depois a gente vê isso. Devemos julgar os problemas entre os irmãos. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu peço que se você ainda não é inscrito, dá um tempinho aqui no vídeo, vai ali, te inscreve, ative as notificações para que você possa estar recebendo um aviso do YouTube toda vez que nós lançarmos novos vídeos. E caso ele não te avise, toda sexta-feira nós temos um vídeo novo aqui e durante a semana, conforme vai dando tempo, eu vou passando aqui, compartilhando mais algum assunto com vocês e desse jeito a gente fica mais um pouquinho de tempo juntos, tá ok? Hoje nós vamos estar dando continuidade então à nossa pauta a respeito dos julgamentos. Nós já temos 3 vídeos dessa série e eu peço que se você ainda não assistiu, pause esse vídeo aqui, vá ali, assista os outros vídeos e depois você volta aqui e isso vai te ajudar a te nivelar em conhecimento conosco, vai te ajudar inclusive a entender melhor esse vídeo. Dito isso, bora para o nosso assunto de hoje. Então pessoal, hoje nós vamos falar a respeito dos problemas entre irmãos. Como é que nós devemos nos portar ante a isso? Como é que, como igreja, nós devemos julgar esses problemas? E para estar dando base naquilo que nós vamos estar falando aqui hoje, nós vamos ler os livros de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 15 ao 18, e o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 9. Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia nos diz lá em Mateus? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como a um pagão ou um publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Perceba o que Cristo está nos ensinando aqui. Se você for ler o livro de Mateus, o capítulo 18 ali desde o início, você vai ver que surge entre os discípulos a seguinte dúvida, né? Quem é maior no reino dos céus? Quem é o menor? Como é que as coisas são? E Jesus então ali começa a dar para eles alguns ensinamentos, até que chega no versículo 15 e ele explica a respeito das pautas que surgirem entre os irmãos. Amados, perceba a seriedade disso. No versículo 17, Cristo diz o seguinte, né? Primeiro ele começa dizendo, resolva entre vocês, se assim não resolverem, chamem testemunhas, se assim não resolverem, leve à igreja. E lá no versículo 17, quando ele diz levem à igreja, ele diz assim, se mesmo a igreja não quiser ouvir esse irmão que tem o problema, então tratem a esse irmão como a um pagão ou a um publicano. Ou seja, em outras palavras, tratem essa pessoa como um pecador, como alguém que não faz parte de vocês, que não faz parte da igreja. E o que vocês decidirem, ele diz no versículo 18, o que vocês definirem para a vida dessa pessoa aqui na terra, eu assino embaixo no céu. O que vocês ligarem aqui, eu ligo lá. Olha a seriedade disso. Mas qual é o verdadeiro, qual é o interesse de Cristo nesse ensinamento? Eu consigo separar aqui pelo menos 4 coisas, pessoal. A primeira coisa que eu vejo que Cristo tem interesse, né, dando esse ensinamento aos discípulos, é de preservar o nome de Deus. E por que preservar o nome de Deus? Você certamente já deve ter ouvido a seguinte frase, ser cristão para quê? Me converter, frequentar uma igreja para quê? Para ser igual ao fulano? Para ser igual ao Beltrano? E por que isso acontece, irmãos? Primeiro de tudo, quando nós não tratamos dos nossos problemas entre nós mesmos e levamos o nosso juízo para as pessoas que são de fora da igreja, essas pessoas muitas vezes não têm maturidade para compreender que onde existe pessoas, existe problema. Nós vamos ver lá em Coríntios que Paulo diz o seguinte, bom seria que não houvesse entre vocês problemas, mas infelizmente mesmo nós como igreja não adquirimos ainda essa maturidade, né, de termos uma vida plena sem que haja entre nós problemas. Então, sim, onde houver gente, vai haver problema e as pessoas que estão fora do nosso convívio, elas não têm maturidade para entender isso e acabam julgando o evangelho, acabam julgando Deus, acabam julgando a igreja como um todo pela atitude de 2 ou 3 pessoas. Né? Não é porque algum de nós é mentiroso que todos são. Não é porque algum de nós é um mal pagador que todos são. Não é porque algum de nós é um ladrão que todos somos. Né?
Contudo, é interessante também prestar atenção. Essas pessoas não têm a maturidade para entender que muitas vezes a pessoa está dentro de uma igreja, mas pode ser que ela tenha chego há alguns dias atrás. Pode ser que ela seja um recém-convertido e esteja ainda no processo, né, de conversão, de amadurecimento e de correção dos seus problemas. Então, pessoal, Cristo ele nos indica o seguinte: primeiro, tentem resolver os problemas entre vocês. Não tendo êxito, levem 2 ou 3 testemunhas, né, para que 1 ou 2 pessoas a mais possam então estar partilhando, estar colaborando e tentando convencer aquela pessoa que é o gerador do problema, né, tentando mostrar para ela que sim, de fato ela tem um problema que deve ser corrigido. Se ainda assim essa pessoa não der ouvidos, então levem à igreja. Percebam que está sempre dentro de um âmbito de igreja. Nós estamos falando sempre de estarmos entre irmãos, né? Nunca estarmos com terceiros, com pessoas que não fazem parte do nosso meio. Outra intenção de Cristo, né, em fazer isso é preservar a integridade da igreja. Nós já dissemos aqui, a igreja do Senhor hoje ela é muitas vezes mal falada por causa da questão que existe entre 2 ou 3, e isso não condiz com a igreja como um todo. Isso não reflete, né, o que a igreja como um todo faz. Uma terceira questão ainda que eu posso levantar a respeito desse ensinamento de Cristo é a intenção de preservar a vida dos próprios irmãos. Amados, você não deve estar levando a sua demanda a qualquer pessoa. Eu conheço casos de maridos, por exemplo, que por reclamarem da sua mulher para um outro homem, ele acabou perdendo a sua mulher para esse outro homem. Esse homem acabou usando das suas próprias palavras, né, para então destituir esse marido e tomar o lugar dele. Então, olha a seriedade disso, né? Cristo tinha a intenção de preservar a vida dos irmãos, dizendo: tratem entre vocês, né? Tentem resolver entre vocês primeiro. E por final, né, vai parecer até estranho o que eu vou falar, mas é um fato, Cristo tinha a intenção de preservar a justa justiça. Mas a palavra justiça já não deveria falar por si só? Infelizmente, pessoal, nos dias de hoje e já desde aquela época, nós tínhamos uma justiça que era injusta, uma justiça que ela atendia propósitos específicos e não o propósito de fato, né, promover a justiça. Por isso eu disse, Cristo tinha o objetivo de promover a justa justiça. E só tem uma forma de nós cristãos promovermos uma justa justiça, que é julgarmos as nossas demandas entre cristãos, entre nós mesmos. Afinal de contas, pessoal, se nós levarmos as nossas demandas para o mundo, pode ter coisas para as quais o mundo, né, segundo o mundo, está se fazendo justiça, do que para Deus seja injusto. Um exemplo bem claro é as diversas discussões e os debates que têm se levantado a respeito do aborto, né? E pode ser que em determinado momento o aborto seja aprovado por lei. O aborto seja, né, então, agora entendido como um algo correto de se fazer em determinadas circunstâncias. Entretanto, para Deus, o aborto vai ser sempre ilegal. O aborto vai ser sempre algo que não é aceito. Então perceba, pode ser que eu leve essa demanda, né, para um juiz e esse juiz diga, não, tá certo, a pessoa X pode fazer o aborto. Contudo, se eu levar para a igreja vai dizer, não, você está cometendo um ato de injustiça se assim agir. Vamos dar uma olhadinha também o que Paulo nos fala lá no livro de Coríntios para saber como nós devemos nos comportar também como igreja em relação a isso. Paulo diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Mas eu gostaria de fazer uma pausa aqui nesse versículo 7 que nós acabamos de ler.
Paulo diz o seguinte: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Perceba que Paulo vem nos dizendo o seguinte: olha, aquilo que nós já vimos falando, levem as causas de vocês entre a igreja, decidam entre vocês. Paulo, inclusive, ele começa a dar uma pegada mais forte nos irmãos de Coríntios, dizendo o seguinte: vem cá, não há entre vocês nenhum sábio que possam julgar as suas causas. Será que vocês não sabem que vão julgar o mundo, vão julgar as nações, que nós vamos julgar inclusive aos anjos? Então, nós não temos a capacidade de julgar entre nós, e Paulo diz assim, ó: chamem um irmão da igreja para julgar entre vocês, nem que seja um dos menores. Ele está querendo nos dizer o seguinte: há um maior benefício em nós e para nós em que venhamos a julgar as nossas causas na igreja, mesmo que seja com um dos menores dos nossos irmãos, ou seja, um dos que talvez tenha menos sabedoria, um recém-chegado, do que levar a completos descrentes. E caso ainda assim nós não consigamos resolver, ele diz: por que vocês não aceitam levar o prejuízo? Por que vocês não aceitam sofrer a injustiça? E talvez você pense assim: ah, César, mas isso não é certo, isso não está correto. Amados, não é só Paulo que diz isso. E Paulo diz isso muito com base nos ensinamentos do próprio Cristo. Vamos dar uma lidinha lá no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 39. Olha o que Cristo nos diz lá: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Cristo já nos chamava para que, como seus discípulos, como seus seguidores, nós viéssemos a, assim como ele, sofrermos a injustiça, sofrermos a perseguição, sofrermos o dano. Muitas vezes o irmão que está nos causando o problema ainda não tem uma maturidade para compreender qual o seu papel. Muitas vezes a pessoa que está lá fora, ela principalmente, então, por não ser cristão, por não ser crente, por não conhecer, né, a palavra do Senhor, ela então menos condições ainda tem de perceber o quanto ela está sendo problemática e o dano que ela está nos causando. E se nós tivermos a capacidade, estrutura, condições, que nós venhamos então a aceitar a injustiça, suportar o dano. Inclusive, vou acrescentar eu agora, pelo que eu entendo de Bíblia, quando você deixa de levar a sua ação, seja ela contra um irmão ou até mesmo contra alguém que não faz parte da igreja, quando você deixa de levar a um juiz secular, você deixa de escolher a justiça que os homens podem te dar e passa então a entregar o seu caso nas mãos de Deus, dependendo da justiça que Deus irá prover a teu respeito. Amados, eu já fui injustiçado, já perdi questões, né, em casos com outras pessoas, a qual eu abri mão de levar a justiça, né, sofri o dano nesse caso, mas fui abençoado de uma maneira muito maior em outro quesito. Então eu digo para vocês, prefiram levar o dano, prefiram sofrer a injustiça e deixe que Deus julgue entre vocês e entre as demais pessoas. Vamos seguindo o que Paulo estava nos dizendo, versículo 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqui Paulo aproveita já para dar uma pegada aos irmãos de Coríntios, que muitos deles, mesmo com maturidade, com entendimento, ainda assim eram causadores de problema. Lembrem que Paulo nos diz, se há uma demanda entre vocês, se há um litígio entre vocês, então nós já estamos bem mal. Tomara que um dia nós alcancemos essa maturidade, né, pessoal, de que não haja problema nenhum entre nós, porque no dia que nós entendermos a correta palavra do Senhor, o único problema que vai haver na igreja é uma briga, uma discussão para que a gente defina quem vai ser de nós mais gentil, quem de nós vai abrir mais mão das coisas uns pelos outros, e não porque nós temos de fato um problema, um litígio, uma demanda. Perceba o que Cristo estava tentando fazer e que Paulo, baseado nos ensinamentos de Cristo, vinha tentando manter: a preservação do nome de Deus, a preservação da integridade da igreja, a preservação da vida dos irmãos e a promoção da justa justiça. Tendo demandas entre irmãos, devemos manter isso entre nós mesmos, devemos julgar entre nós mesmos e seguindo aquela linha que Cristo nos deu. Primeiro diretamente com o irmão, depois com uma ou duas testemunhas que tenham maturidade para participar do assunto. Posteriormente, se isso não for resolvido dessa maneira, que venhamos a levar a igreja, que venhamos a levar o pastor, que venhamos a levar ao conhecimento de mais pessoas, né, que são cristãos assim como nós. Ainda assim, persistindo o problema, então, pessoal, tomara que não precisamos nunca chegar a esse caso, mas
podemos tratar o irmão como um pecador, como alguém que não faz parte do nosso meio. Contudo, se por algum motivo chegarmos a esses casos, eu peço a você que trate o irmão com generosidade, eu peço a você que trate o irmão com empatia, que trate essa pessoa, com o amor que Cristo tem tratado você. Afinal de contas, por causa das nossas diversas demandas, dos nossos diversos problemas, Cristo não tem nos excluído da igreja. Pelo contrário, Ele mantém uma esperança viva de que você, ao longo do tempo, se arrependa desses problemas que você tem causados, desses pecados que você tem cometido, e então consiga alcançar uma vida plena. Amém? Isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que esse assunto, que esse vídeo, que essa nossa série, ela esteja abençoando a tua vida, esteja promovendo em você crescimento. E peço que você deixe um comentário para nós aqui embaixo, o que você está achando desse nosso conteúdo, se você tem de alguma forma sido abençoado, se você tem alguma coisa também que possa estar agregando à nossa vida, compartilha conosco, Deixa eu saber o que você está achando daquilo que nós estamos fazendo aqui, tudo bem? Agradeço você por ter ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo.